Ponto de equilíbrio financeiro. Talvez você até já tenha ouvido falar a respeito, mas tem dúvida de como aplicar isso no seu negócio para melhorar a saúde financeira da sua empresa, para que o seu fluxo de caixa se sinta mais confortável para bancar todas as operações. Nesse vídeo, eu vou demonstrar um exemplo prático de como utilizar o ponto de equilíbrio financeiro no seu negócio. E para isso, eu trouxe para vocês aqui um simulador, uma planilha com um exemplo real, prático, para que vocês possam entender de uma maneira bem simples e objetiva. Eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam entender. Tá? Esse aqui é o nosso simulador aí para fazer as nossas análises de ponto de equilíbrio, né? Imaginamos o seguinte cenário, né? Um cenário real nesse caso. A empresa, nós identificamos num período de tempo que uma média de recebimento dessa empresa gerava em torno de 1.500.000 por mês, né, de entrada de recurso. E que saía de recurso para bancar despesa e custo variável, e aí a gente está falando de comissão, de impostos sobre a venda, de taxas de cartão, né, tudo que está relacionado àquela venda, né, os gastos variáveis, geravam aproximadamente 60%. Inclusive aqui está embutido o custo da mercadoria, né, o pagamento a fornecedores. Tá? Então gerava aproximadamente 60%. Então o que nós identificamos? Que 900 mil aproximadamente saía do caixa para bancar despesa variável, né, gastos variáveis da operação. Automaticamente a gente encontra então aqui a nossa margem de contribuição, né? Que é 1.500.000 que geralmente entra para 900 que sai para bancar despesa variável. Nós encontramos aqui então uma margem de contribuição aí financeira, se assim podemos chamar, de 40%, né? Levantamos todos os gastos fixos da operação. E aqui a gente está falando de folha de pagamento e os impostos sobre ela. Nós estamos falando aqui de aluguel, de condomínio, de toda a despesa administrativa, salário de toda a equipe, né? Algumas manutenções que porventura ocorram. E nós identificamos uma média de aproximadamente 480 mil reais. Isso significa dizer o seguinte, que o ponto de equilíbrio da empresa aqui é de 1.200.000, ou seja, se eu tiver 1.200.000 de recebimento, eu vou ficar no 0 a 0. Porém, tem algumas movimentações de saída que não estão aqui, que estão relacionadas à distribuição de lucro, aos sócios, a parcelamentos de impostos, né, do passado, consórcios, investimentos, capital de giro, né? Movimentações que não estão ligadas diretamente à parte operacional, né? São outras saídas de caixa aqui, né? E que nós identificamos que geram aproximadamente 15% do que entra, sai para bancar esse tipo de operação. Então veja, nós estamos falando aqui que o ponto de equilíbrio dessa empresa para que entre dinheiro e consiga saldar e honrar com todos os compromissos deveria ser de aproximadamente 1.920.000. E aí gera um exercício da equipe de vendas muito grande, porque eu tenho que sair de 1,5 milhão e ir para 1.920.000. Brigar com prazo de recebimento, aumentar a venda, novos canais, enfim. Então veja que nós estamos planejando uma venda aqui muito maior do que ela efetivamente é no momento. E aqui a gente identificou outras oportunidades de reduzir o gasto fixo. Então imaginamos o seguinte, ao invés de gastar 480 mil reais de despesa fixa, vamos diminuir 60 mil reais nesse exemplo. Então a gente está falando de 420 mil reais aproximadamente, né? A gente pode colocar aqui. Então veja, a minha necessidade aqui, o meu ponto de equilíbrio mais o meu lucro, ele já está muito mais perto da minha realidade. Eu preciso trabalhar um pouco com a minha equipe de vendas para melhorar um pouco a minha entrada de caixa para 1.680.000 e reduzir um pouquinho a minha despesa fixa aí para que o meu caixa consiga trabalhar aí de uma maneira um pouco mais com oxigênio, né, no pulmão aí do caixa. Veja, aqui analisando a questão
tirando a prova real, né, analisando a questão dessa empresa, o que nós temos? 1.680.000, então, que é a nossa meta, que a gente tem que ter de entrada de caixa, 1.680.000. Os nossos gastos variáveis, como eu comentei, representam hoje aproximadamente 60%, ou seja, 1 milhão aí vai ser direcionado para bancar todos os gastos variáveis da empresa e vai sobrar uma margem de contribuição de 672, né? E nós temos uns gastos fixos, como a gente prometeu reduzir eles, a gente está falando em gastos fixos de 420 mil, a gente reduziu um pouco. Veja, o lucro líquido agora da empresa sim é 15%, né, do faturamento, com 250 mil reais nesse exemplo, a empresa vai conseguir bancar todas aquelas operações que não estão ligadas diretamente com a operação da empresa, né? São aquelas saídas de caixas de distribuição de lucro, de investimentos, né? Consórcios, ampliações, capital de giro, outras coisas, né? Que o lucro vai saldar a essas operações com o dinheiro que sobra no caixa, né? E se você gostou desse conteúdo de gestão, comenta aqui embaixo, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário para que cada vez mais assim a gente se sinta estimulado em gerar mais conteúdo para que vocês possam aplicar no dia a dia do negócio de vocês. Muito obrigado e até a próxima.